O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, ofereça também a outra. Se alguém lhe tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que devolva. O que vos desejais que os outros vos façam, fazei-o também a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles que vós esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bom também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medires os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus para nós hoje é desafiadora à nossa alma. A palavra de Deus hoje quer nos desestruturar, ou seja, quer nos levar para uma experiência que seja do céu. A primeira leitura mostra a oportunidade que Davi teve de destruir aquele que o estava perseguindo. Numa noite, o rei Davi estava um punhal na bainha, estava junto à cabeceira de Saul. Encontrou Saul dormindo, aquele que o perseguia, e Davi
com o coração voltado para Deus, conhecendo o seu inimigo, sabendo o que o seu inimigo queria, faria com ele, ele não fez o mesmo. O que ele fez? Ele rasgou, cortou um pedaço do manto do seu inimigo, e no dia seguinte mandou o seu soldado ir lá mostrar para Saul a oportunidade que tivera de matá-lo, e não o fez. Não o fez. Como nós precisamos entender a graça de Deus, quando nós nos mergulhamos na essência de Deus, nós percebemos o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Odiar não agrada a Deus. Odiar traz doenças emocionais e psíquicas. Então veja bem, Davi dizia: longe de mim encostar a mão no ungido do Senhor. Longe de mim é temer a Deus. Então nós escolhemos aqui, percebemos que Davi fez uma escolha. Amar é uma escolha, odiar é uma escolha. Então nós precisamos perceber aquilo que nós estamos escolhendo, porque sentir é comum a qualquer um. Sentir raiva, sentir ódio, sentir medo, sentir é comum a qualquer um. Porém, consentir, viver a partir desse sentimento, é uma escolha. Consentir é uma escolha. Sentir não é uma escolha, mas consentir é uma escolha. Por isso, dizia para nós o salmista: o Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso. Deus é bom para aqueles que são maus, para aqueles que são bons. Deus é bom e Ele quer que nós tenhamos a experiência dEle, que é bom. Por isso a primeira leitura fala do primeiro homem, Adão, que foi, diz o texto, um ser vivente. E fala do segundo homem, que é o Cristo, o segundo homem. E por que o primeiro homem e o segundo homem? E por que a palavra de Deus vai falar desse segundo homem? Porque esse segundo homem fez a vontade do Pai. O primeiro homem desobedeceu ao Pai. Então nós temos esse primeiro homem e nós temos esse segundo homem. O primeiro homem, diz aqui, é carnal, terrestre. E o segundo homem é espiritual, ou seja, viveu a dimensão do Espírito de Deus. Então, nós que somos viventes, temos dois modelos a seguir, temos dois modelos a escolher. O primeiro homem, que por obediência, ou melhor, por desobediência, escolheu
desagradar a Deus, e com a sua escolha, dentro da sua escolha houve a consequência. E o segundo homem escolheu obedecer a Deus, e como escolha de obediência a Deus, teve consequência a glória, a ressurreição. Então percebamos claramente que nós somos homens e mulheres que podemos escolher ser como Davi, que não fez mal ao seu inimigo, ser como o ser vivente terrestre, o primeiro homem, ou ser como o ser espiritual, que é Jesus Cristo. Na sua carne experimentou a força de Deus. Então nós temos uma escolha. Nós somos homens, mulheres, que podemos escolher. Por isso o Santo Evangelho de hoje vai dizer da seguinte maneira para nós, tão bonito para nós: a vós que escutais o que eu digo, porque é diferente ouvir e escutar. Ouvir, nós ouvimos muitos barulhos. Escutar é dar atenção. Dar atenção. Não deixar que as outras preocupações tirem de nós a atenção. Escutar é dar atenção. A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Ponto. Primeiro, amar o inimigo. Segundo, fazer bem aos que nos fazem mal a você. Terceiro, abençoar aqueles que vos amaldiçoam. Quarto, rezai por aqueles que caluniam. É uma experiência do primeiro homem ou é uma experiência do segundo homem? Aqui está a direção que o Senhor nos dá. É inaceitável fazermos continuamente a experiência do primeiro homem e acharmos que Deus está conosco. Olha, Deus nos ama, ainda que escolhemos o primeiro homem, o fracassado. Deus nos ama, mas não é agradável ao seu coração as nossas escolhas. Então, prestemos muita atenção nessa palavra, nesse segmento: amar o inimigo. E é interessante, nós, amados filhos, não temos como ser inimigo de alguém. Não pode ser uma escolha eu ser o teu inimigo. Não pode ser uma escolha. Agora, você pode ser o meu inimigo, mas eu não posso ser o teu inimigo. Compreende?
Quantas vezes as pessoas passam a ser as nossas inimigas e nós nem percebemos. Simplesmente o vizinho resolveu virar a cara. Simplesmente um tio, uma tia, um sobrinho, um irmão resolveu se revoltar contra você. Mas a tua escolha não pode ser você inimigo dele. Ele pode ser seu inimigo, porque ele, por ser o teu inimigo, não faz a escolha do primeiro, ou melhor, do segundo homem. Quem faz a escolha por Jesus Cristo não é inimigo de ninguém. Não é uma opção. Quem faz escolha por Jesus Cristo. E aí, se eu sei que você é minha inimiga, é meu inimigo, o que eu tenho que fazer? Se você está escutando o que a palavra de Deus diz, o que você tem que fazer? Amar os vossos inimigos. Interessante que a palavra de Deus não fala no singular, ela fala no plural. Amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeia, abençoar aquele que está te amaldiçoando, rezar por aqueles que te caluniam. É uma dimensão do céu, não é? O convite de hoje é que nós sejamos homens e mulheres do céu. Ora, se a minha nora, se meu genro resolveu ser meu inimigo, eu não serei inimigo dela. Porque aí ele vai dizer assim: se alguém te der uma bofetada numa face, ofereça também a outra. Olha, mas deixa eu explicar bem para vocês. Escutem. Os gregos, eles, para a mão esquerda era a mão que pegava aquilo que era inútil. Por exemplo, pegava o lixo e colocava o lixo para fora, pegava o excremento dos animais, punha para fora. Ou seja, a mão esquerda era para pegar aquilo que era ruim. A mão direita era a mão que pegava as coisas para o bem, porém também era a mão que corrigia. Era a mão esquerda, ou melhor, a mão direita, a mão que corrigia. Então, se alguém tinha um inimigo, ele não batia no inimigo com a palma da mão, não batia com a palma da mão. Ele batia com o inimigo com as costas da mão, com assim, não batia assim. Batia no inimigo com as costas da mão. Agora veja bem como Jesus é inteligente. Dai a outra face. Se te baterem, dai a outra face. Quando você dá a outra face, aquele que te tem como inimigo não tem como bater com as costas da mão, porque você deu a outra face e aí vai ter que voltar com a mão, com a palma da mão.
Compreende? Dá para entender? Vai ter que dar com a palma da mão. E quando ele dá com a palma da mão, significa que você é igual a ele. Por quê? Porque ele só fazia com a palma da mão para os iguais. Para os iguais. E quando você deu a outra face, o obrigou a usar a palma da mão. Ou seja, você reivindicando que você é igual a ele. Jesus Cristo, quando foi esbofeteado, não deu a outra face. Interessante, né? Ele diz aqui para dar a outra face. Ser viventes, dê a outra face. Mas ele não deu a outra face. Por quê? Porque ele se reconhece filho de Deus. Ninguém o poderia fazer dele menor. Ninguém poderia fazê-lo menor. Ele se reconhece filho de Deus. E aí ele vai dizer, olha, diz assim para nós: se emprestais somente àqueles que vos empresta, que recompensa tereis? Os pecadores também fazem isso. Se criai amizade com aqueles que são seus amigos, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem isso. Ou seja, Deus nos convida hoje a uma experiência transcendental, a levarmos o nosso corpo terrestre para a experiência celeste. Adão simplesmente se colocou como ser vivente. Jesus Cristo se coloca como ser celeste, ou seja, homem do céu. Nós somos chamados a amar, nós somos chamados a perdoar, e nenhum de nós pode dizer que perdoar é difícil, como sempre dizemos, repetindo o que eu já disse antes, em outras ocasiões para você. Perdoar é uma decisão. Eu perdoo você pela calúnia que você me fez. Eu perdoo você pelo mal que você fez à minha casa. Eu perdoo você por me prejudicar. Quando eu tomo uma decisão, nada poderá me afligir. Por outro lado, essa decisão traz o quê? Traz uma paz que o mundo não pode te dar, e que ninguém vai entender se ela fez tudo isso com você, porque você a trata tão bem, porque você deseja o céu para ela, porque você faz coisas boas para ela, para ele, porque você entrou numa dimensão celeste. Compreende? Você entrou numa dimensão celeste, porque você fez uma escolha do céu, do segundo homem. E quando nós fazemos essa escolha, não temos inimigos. Eu não tenho inimigo. Você pode ser meu inimigo. É uma escolha sua. Mas a minha escolha é não te ter como meu inimigo. Compreende? Essa é a dimensão. Jesus ama a todos, bons e maus. A chuva cai sobre a cabeça dos bons e sobre a cabeça dos maus.
Deus é bom em todo tempo. Porém, quem anda sobre a dimensão dele, escuta o que ele diz, é feliz. Aí está a felicidade. Madre Teresa de Calcutá, no nosso tempo, foi a mulher mais feliz cuidando de mendigo. Santa Baquita, que celebramos há poucos dias, foi uma escrava que não odiou aqueles que a maltrataram, era desprezada pelas pessoas e só amor. Foi a pessoa mais feliz e ninguém entendia que felicidade era essa. Nós queremos ser felizes e a felicidade está nesse evangelho de hoje. Amar quem vos odeia. Amar quem vos odeia. Essa é a dimensão de hoje. Que nós saibamos hoje escutar o que o Senhor diz, mudar a nossa vida, mudar a nossa história, nos apaixonarmos por Ele. E quando estarmos apaixonados por Ele, tudo dá certo. Eu digo para vocês, se eu fosse entrar na dimensão do ódio, eu não seria feliz aqui. Se eu fosse entrar na dimensão do ódio, da guerra do poder, eu não seria feliz. Ame. E se não te amam, é uma opção do outro, não é a tua opção. A tua opção está em amar. Não temos outro jeito, porque não faz sentido estarmos aqui hoje se você não escolheu amar. Não faz sentido. Não volte no próximo domingo. Não precisa voltar. Não precisa ser dizimista. Não precisa. Porque você não fez a escolha de Deus. Ser como Deus. Ser como Deus. Eu sou chamado a ser como Deus. Entendo o que o Padre está dizendo. Ser como Deus não é ser Deus. Escute. Ser como Deus não é ser Deus. O desejo do demônio era ser Deus. E nós temos que ser como Deus. Amar como Deus, perdoar como Deus. Essa é a nossa dimensão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.